mamãe e meu papai. Foi assim, ele me disse. Então eu fiquei assim, em choque, não soube o que fazer. Virei para ela e disse: você sabe o que está me dizendo? E ela me disse: sim, mamãe, meu papai me... Porque aí sim ele chegou a colocar a mão por baixo da roupa íntima dela, levantar o sutiã e chupar os... E então chegamos ao dia fatídico, 24 de setembro, quando minha filha decidiu tirar a própria vida. Ela se suicidou. Ele recebeu uma condenação de 22 anos e 9 meses. Mas então, ele continua em liberdade. A história de Lúvia é daquelas que realmente doem, uma das mais fortes que já fiz neste canal. Não só pela violência que ela viveu, mas também pela falta de justiça que veio depois, vítima de abuso por parte do próprio pai. O caso dela foi marcado por atrasos e omissões que acabaram afetando profundamente sua vida. Hoje, sua mãe, Rocio Gonzalez Ramírez, compartilha conosco seu testemunho. Uma luta constante contra a impunidade. E a dor de uma perda irreparável, e também a exigência de justiça que até agora continua sem ser cumprida. Olá, meu nome é Rocio Gonzalez Ramírez, sou mãe da Lúvia, uma menina que foi abusada sexualmente pelo próprio pai biológico, e hoje estou aqui em memória dela. Os abusos, eu não tinha conhecimento até que minha filha me contou, me disse. Ela me contou assim, em setembro de 2023, numa noite. Ela me contou que foi abusada sexualmente pelo próprio pai. Naquela época, ela tinha convivência com ele. Eu já estava divorciada dessa pessoa. Ainda havia as visitas dos meus filhos a ele. Quando ela me contou, na verdade, foi um choque tremendo. Porque, na verdade, eu não sabia o que pensar, o que dizer para ela. Tipo, realmente foi como o que ela está me dizendo, né? Minha filha me disse assim, literalmente: mãe, meu pai abusou de mim. Foi assim que ela me disse. Então eu fiquei em choque, não soube o que fazer. Olhei para ela e perguntei: você sabe o que está me dizendo? E ela respondeu: sim, mãe, meu pai abusou de mim. Então aí foi como se você ouviu o que ela disse. Então eu começo a chorar, começo a gritar. Na verdade, aquela noite virou um caos, porque... Então comecei a perguntar tudo para ela: o que aconteceu, como foi, onde, o que ele fazia com você. Então ela começa a me contar tudo o que ela tinha vivido com essa pessoa. Aí eu começo a perguntar para meus outros 2 filhos, porque eu tenho 3 filhos. Então começo a perguntar: ele fez algo com você? Aconteceu algo também? Isso e aquilo. Eles estavam assustados. Na verdade, até a Lúvia estava muito assustada. Porque sim, ela não entendia a gravidade do problema, da situação. Então foi quando eu decidi, naquela mesma noite, fazer a denúncia contra essa pessoa. Naquele momento ela tinha 11 anos. Os acontecimentos ocorreram dos 9 aos 11 anos. E a última vez que ele a tocou foi quando ela tinha 11 anos, e isso aconteceu durante as visitas com ele. Neste ponto da entrevista, a senhora nos leva aos momentos mais difíceis da história. Com coragem, ela nos relata o que sua filha realmente viveu, como os fatos aconteceram e as sequelas que deixaram em sua vida. Bom, então nesse momento ela me diz: mãe, é que ele me toca ele me puxa para perto das partes íntimas dele. Na verdade, da última vez foi tipo que foi sim, foi mais forte, pode-se dizer, a agressão, porque aí sim ele chegou a colocar a mão por baixo da roupa íntima dela, levantar o sutiã e chupar o peito dela e chuparle los...
Aí também perguntou a ela se queria que ele continuasse. Queria que continuara. Essa pessoa queria que que a agressão, o abuso fosse consentido por ela. Fuera consensuado por ella. Tenta de alguma forma convencê-la. Serla. Minha filha disse que só ficou assustada. Ela só fechou os olhinhos e disse que ela não queria. Foi quando essa pessoa a soltou, se levantou da cama e saiu do quarto. Mas foi aí que minha filha quebrou o silêncio, porque ela não aguentava mais isso. Como estamos separados, morávamos em casas diferentes. Eu morava com meus pais e ele na casa dele com os pais dele também. Então esses acontecimentos aconteciam na casa dos avós paternos. Bom, na verdade, antes disso, como eu estava muito abalada, muito mal, eu na verdade queria ir procurá-lo na casa dele. Quer dizer, eu literalmente ia matá-lo, gritar com ele, dizer muitas coisas pelo que ele tinha feito com a minha filha. Eu estava muito mal mesmo. Então, naquela época, eu tinha um amigo que era advogado. Eu falei com ele, contei o que tinha acontecido. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou lá matá-lo. Eu vou até a casa dessa pessoa para fazer um estrago na casa dessa pessoa. Ele me disse, sabe de uma coisa? Se controla, eu estou indo aí. Quando eu chego perto da casa dele, na verdade, eu estava algumas casas acima de onde o advogado morava. Ele chega e me diz, sabe de uma coisa? Pensa bem nas coisas, você vai deixá-lo em alerta. Vamos ao Ministério Público para fazer a denúncia. E é quando eu, então, decido que é melhor fazer a denúncia ao invés de falar alguma coisa para ele. Então, aí eu começo a relatar todos os fatos, tudo o que aconteceu, o que minha filha me contou, tudo. Então, já é feito o boletim de ocorrência. Depois, uma semana depois, mais ou menos, chamam minha filha para que ela dê seu depoimento sobre tudo o que aconteceu. E o depoimento da minha filha também é colhido depois disso. Sim, naquela noite passei a madrugada inteira prestando depoimento e relatando tudo o que ela me contou e o que aconteceu. E então, depois de uma semana, o depoimento da minha filha é colhido. Bom, então, a partir daí começa, de fato, a nossa luta, porque... Bem, para começar, nós sofremos muita revitimização por parte das instituições, tanto, em todos os lugares para onde nos mandavam. Lugares onde nos mandavam. Na verdade, ninguém tinha o tato para nos tratar. Estávamos passando por uma situação muito grave, muito difícil. Na verdade, ninguém sabia como nos tratar. Foi aí que começamos. Para começar, minha filha começou a dizer, já não quero mais, mamãe, já não quero, porque eu não quero falar sobre isso e aquilo. Também demorou para chegar na ajuda psicológica. Isso é importante mencionar porque é aí que entra também o meu desespero como mãe, porque eu começo a perceber que minha filha tem pensamentos suicidas. Eu percebo isso através dos desenhos dela, através do diário dela, começo a notar essas coisas, né? Aí eu entro em desespero. Eu procuro, dentro das minhas possibilidades, uma psicóloga para ela. Começo a buscar ajuda para ela, porque sim, eu pensei, como minha filha tão pequena pode estar pensando nessas coisas? Essas coisas, né? Então foi aí que eu comecei a levá-la para psicólogas, tudo isso. Mas sim, desde então minha filha começou, sabe, a resistir à ajuda, porque ela não queria falar, não queria tocar no assunto. E, bom, depois de 6 meses, recebemos uma ajuda que é agora sim, com profissionais capacitados para esse tipo de agressão contra crianças, contra niños.
Foi quando recebemos essa ajuda, ela começa a participar e então essa ajuda nos é oferecida gratuitamente e eu começo a levá-la lá. Mas assim, realmente foi uma luta. Foi muito difícil, porque era difícil para ela. Sim, para ela era muito difícil. Bem, para mim era muito difícil. Bem, imagino que para ela era pior porque era uma menina. Era uma menina e depois perceber que realmente não era normal o que o pai dela tentava fazer com ela. Bem, para ela foi como, sim, um choque muito, muito forte, muito forte. A conversa entra em um dos momentos mais delicados do processo, a passagem pela promotoria. A senhora reflete sobre o que significou para sua filha ter que reviver repetidas vezes o que aconteceu, expondo a dor e as sequelas que esse processo deixou em sua vida, a revitimização. Pois é, na verdade foi uma decisão muito difícil, mas necessária. Bem, necessária porque o fato de ela falar sobre isso, o fato de ela falar sobre isso quando era necessário, obviamente, quando era necessário ter... Porque, bem, ela tinha 2 irmãozinhos mais novos e essa pessoa insistia em continuar tendo convivência com eles. Isso me aterrorizava, pois pensava, com que confiança deixo meus filhos com essa pessoa? Principalmente porque queriam vê-lo. Eles não tinham noção do... Bem, o caso, quer dizer, a situação. Então Bem, tivemos que fazer tudo isso. Na verdade, mesmo que ela não quisesse, tinha que ser feito. Então, na verdade, a denúncia foi feita em setembro de 2023. Em setembro de 2024 é quando já sai o mandado de prisão. Aí tivemos que nos mover, porque já no Centro de Convivência Familiar Supervisionada, nos tribunais de família, já tinham concedido as visitas com meus outros 2 pequenos. Essas iam ser, supervisionadas. Na verdade, eu não estava confortável com essa decisão, porque eu pensava, como vão permitir que meus filhos convivam com um agressor, né? Quando fomos assinar esses documentos, nós já tínhamos nos mexido, porque o mandado de prisão já tinha saído. Então, eu dou as localizações dessa pessoa, porque nesse dia a gente ia assinar nos tribunais de família, tudo isso. E foi quando o prenderam ali fora das instalações. Ali o prenderam. Conseguimos que ele ficasse em prisão preventiva ou, né, no presídio. Ele ficou 6 meses. Ele ficou 6 meses. Lá, minha filha, eu sinto que lá ele teve uma melhora, porque então ela já estava mais tranquila por saber que ele não iria procurá-la, que nada aconteceria, né? Quase 1 ano depois. É quando sai o mandado de prisão para essa pessoa. Agora a senhora Rocio nos conta como foi a ajuda psicológica que Lúvia recebeu, o acompanhamento que ela teve e os desafios que enfrentaram no caminho para tentar curar as feridas deixadas pelo que aconteceu. Ela foi melhorando, se sentiu um pouco mais segura com essa questão de que o pai dela não ia voltar para nos amedrontar ou algo assim. Como eu disse, ele também continuava nos procurando. Ele queria continuar vendo meus filhos e isso nos deixava nervosas. Inclusive a Lluvia, porque ele naquela época não sabia que havia um inquérito policial. Eu só fui enfrentar isso depois que tudo veio à tona. Depois que o que aconteceu se tornou público, o processo teve uma reviravolta importante. A prisão do responsável, os momentos que viveram durante esse período e o que significou para elas enfrentar a busca por justiça. E ele é preso, então sim, na audiência inicial, conseguimos que ele ficasse em prisão preventiva. Ele ficou lá por 6 meses.
Aí, nesses 6 meses, a advogada dele conseguiu revogar essa medida. esa medida. Ela revogou porque, sim, ela revogou, então Aí, então, minha filha começa de novo com... Pois é, ela começa a ter esse retrocesso na melhora dela, porque volta a ter crise nervosa. Ela começou a ficar deprimida, quer dizer, ela dizia, mãe, por que deixaram ele solto? Ela sentia que não estava sendo feita justiça, não estava sendo ouvida. Ela então disse, porque ele é inocente, né, mãe? Por isso deixam ele solto. Eu disse, não, ainda não. Eu disse, quer dizer, sim, ele foi solto, mas não, quer dizer, seguimos na luta, né? Quando ele foi solto, foi com uma medida cautelar, ou seja, com uma medida de uma tornozeleira eletrônica, e nos deram um aparelho que avisava se ele estava por perto ou algo assim. Isso piora por quê? Porque como ele continuou levando a vida normalmente, o aparelho tocava quando ele estava por perto. Ele trabalhava perto de onde a gente morava e então o aparelho tocava e era para nos manter em alerta, tipo... Sim, quer dizer, a gente pensava que ele estava lá fora. Ligávamos para as instalações da Olmecas e eles diziam, não se preocupe, senhora, estamos monitorando, ele está trabalhando por perto, mas fique tranquila, estamos falando com ele e em 10 minutos ele sai desse lugar. Mas, na verdade, a gente não se sentia segura. Não nos sentíamos seguras, muito menos minha filha. Minha filha perguntava, né, por que ele está solto, mamãe? Então, bom, tudo vem à tona. Ficamos assim, bom, acho que por um ano, porque chegamos à fase intermediária e essa audiência não acontecia. Porque, bom, primeiro a advogada argumentou que, porque, bem, ela tinha acabado de ser mãe, isso é perfeitamente compreensível. Dissemos, ok. Depois ela vem com outra, quando já chega a data da audiência. Agora, bem, dizem que porque essa pessoa fez uma cirurgia na coluna e então ele não pode comparecer. Ok, também. E continuam assim as desculpas que por causa da saúde dele, que por isso, que porque vão adicionar provas, que porque não sei o quê. Então começa assim. Isso chega a um ano de tudo isso. Todo esto. Nós chegamos ao desespero de pensar, por quê? Por que o caso não anda? Por que isso e por que aquilo, né? Minha advogada entrou com um pedido dizendo que, bem, que se a pessoa não pudesse comparecer à audiência, que fosse feita uma videoaudiência, o que era possível. Estava dentro das normas. A juíza nos negou isso. A juíza nos negou isso. Então vai ter outra audiência. Ah, bom, ela nos nega porque diz que não está previsto, assim está escrito no documento, não está previsto que ele não volte a comparecer. Quando chega a outra audiência, novamente ela é adiada de novo, porque essa pessoa não podia. Aí começa o nosso desespero, porque o que está acontecendo, né? Nessa época eu já via minha filha mal, emocionalmente mal, muito mal, ela já não queria mais ir para a escola. Ela começou a se apagar de novo. Então, ela dizia, mãe, eu não quero mais ir para a escola. Mãe, já não faz mais nada porque eles não vão acreditar na gente. Eles não acreditam em mim. Eles acham que eu sou a mentirosa, mas foi ele que me machucou e fez isso comigo. Mãe, é necessário que eu fale para que nos escutem. Eu faço isso, mãe. Quer dizer, ela entrou em desespero e me dizia, mãe, se for necessário, eu encaro ele para dizer na cara dele o que ele me fez, eu faço isso.
Então, chega o dia 18 de setembro de 2025, tínhamos a audiência. La audiencia. Ela, na verdade, já até estava certa de que não ia acontecer. E eu também. Eu, para falar a verdade, já tinha até meio que perdido as esperanças, porque pensei, bom, toda hora adiavam nossas audiências. E, de fato, me avisam às 6 da tarde que a audiência foi adiada, que porque, de novo, essa pessoa, por questões de saúde, não podia comparecer. No se podía. Ela pergunta, mamãe, a audiência vai acontecer amanhã? Eu disse, não, não vai acontecer. Ela ficou pensativa, como se dissesse, ok, não vão acreditar em mim. Foi assim que eu senti. E então chegou o dia fatídico, 24 de setembro, quando minha filha decidiu tirar a própria vida. Ela se suicidou. Há tantas crianças passando por isso e não é justo que cuidem e protejam agressores. Porque os direitos desse agressor vieram antes dos da minha filha. E não é justo que uma mãe também esteja passando por isso. Porque eu estou aqui. Minha filha talvez tenha encontrado a paz que precisava, mas eu continuo aqui viva e continuo com essa inquietação, né? Buscando justiça por ela. Aquele 24 de setembro foi algo que me marcou para o resto da vida. Não só a mim, aos seus irmãos, aos seus avós, aos seus tios, a família em geral. Nesse dia, eu me lembro que cheguei. Ela estava lá, mas parecia distante. Porque, bem, sim, eu sabia que ela estava passando por um momento de crise, né? Minha filha, bem, sim, quando eu percebia essas mudanças, eu sempre dava espaço para ela, né? O espaço dela, porque eu sabia que era um momento eu não podia exigir nada dela ou dizer algo. Porque, bem, ela estava irritada, estava brava. Então eu dizia, ok, vou deixar aqui que o momento passe. E depois, quer dizer, eu tentava me aproximar dela sutilmente ou algo assim. Então, sim, ela estava no momento dela, né? No momento crítico dela. Eu sempre respeitava. Eu respeitava isso, então... Nesse dia eu estava muito, muito cansada. Porque, bem, sim, eu ao me separar dessa pessoa, obviamente eu trabalhava bem o tempo todo para dar o necessário aos meus filhos. Porque, bem, essa pessoa não contribuía em nada para eles. E, bom, volta de novo. No dia 24 de setembro, bem, eu achei que ia ser um dia, bem, como os outros, né? Quer dizer, que ela ia passar pela crise dela e pronto, né? Mas não foi assim. Eu já tinha percebido que ela já tinha pensamentos suicidas e bem, tudo o que eu fazia era não deixá-la sozinha de novo, então... Nesse dia eu estava muito cansada porque, bem, eu trabalho muito. Então, eu estava um pouco tranquila porque ela estava ali comigo. Quer dizer, eu pensei, bom, ela está aqui comigo, vou dormir. Mas eu meio que pressenti algo. Só me lembro que acordei. Meus 2 filhos estavam lá, meus outros 2 filhos também estavam no quarto. Perguntei a eles, e a Lúvia? Meu filho, o que vem depois dela, me disse. Ela subiu para o 3º andar. Perguntei, como assim ela está lá em cima? Sim, ele respondeu, ela está ouvindo música e mexendo no celular lá.
Então eu fiquei tipo, bom, ela está lá, né? Tento dormir. De novo começo a sentir uns calores. O que é muito estranho, porque minha casa é muito fria. Comecei a sentir calores como se algo me dissesse, sobe, sobe. Algo me dizia isso, então eu acordei de novo. Volto a perguntar por ela e minha filha, a menorzinha, me diz, ela está lá em cima, mamãe, ou como se tivesse acabado de vê-la. Então eu disse, ah, ok. Tentava dormir, mas não conseguia, não conseguia, não conseguia. Então assim, era como se algo me dissesse, sobe, sobe, sabe? Tento meio que cochilar, porque nem cheguei a dormir de verdade. Quer dizer, eu disse, bom, vou me deitar, descansar um pouco. Quando chega a hora, tipo, de eu ir pro meu trabalho é ali em casa mesmo, então, na verdade, eu só descia. Já estava quase na hora do meu trabalho, lembro muito bem que faltavam 10 minutos para as 6. Nisso, eu ouvi que meu filho subiu as escadas. Subiu as escaleras. E começou a chamar pelo nome de Lúvia. Começou a dizer Lúvia. E voltou a repetir Lúvia. Falei para ela, o que houve? Do quarto. Não ouvi nenhuma resposta da parte dele, o que começou a me deixar alerta. Eu pensei assim, por que ele não me responde? Na terceira vez que ele disse seu nome, Lúvia, aí eu já ouvi a voz dele embargada, ouvi a voz dele estranha. Então isso me alertou, na verdade, eu me levantei e nem terminei de me vestir, estava só com um tênis, eu me lembro. E eu disse, o que aconteceu? Lembro que meu filho estava só virado para um lado, olhando fixamente, como se estivesse perdido, como em choque. Eu perguntei, o que aconteceu, José? Só me lembro que meu filho não conseguia dizer nada, não conseguia falar, só disse Lúvia, só disse Lúvia. Quando ele disse Lúvia, então eu subi correndo. Eu subi correndo. E quando eu me virei, minha menina estava com... Ela já estava sem vida. Só me lembro que subi correndo e eu a encontrei. Eu a encontrei, comecei a falar com ela, comecei a dizer, Lúvia, reage, Lúvia. Ela já não respondia, já era. Ali eu já percebi que, bom, já tinha perdido, né? Comecei a gritar pelos meus pais. Meu filho estava ali vendo tudo e... Eu só disse para ele, fala com seus avós, desce, porque a pequena estava vindo e eu não queria que ela visse a situação. Vieron la situación. Só me lembro que ele desceu e meus pais subiram. Um deles perguntou, o que aconteceu? O que aconteceu? E... eu lembro que não conseguia falar, eu disse para ela, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. E aí me disseram, liga para uma ambulância. Eu desci correndo para pegar meu telefone, atende. Contesta. Liguei para o 911, eles atenderam. Eles me faziam muitas perguntas, eu estava muito mal, muito nervosa. E eu só me lembro de ter dito para o meu pai, sabe de uma coisa? Vou responder o que estão me perguntando porque não consigo pensar. Não, eu estava muito mal.
Eu me lembro que, bem, eu peguei o celular dele porque o celular dele estava ali. O teléfono. Eu queria saber por que que ele fez isso, se havia algo que o levou a fazer isso, né? O que tinha acontecido, sabe? Eu procurava respostas. Aquele dia, então, foi um dia muito, muito horrível para mim. É algo que eu jamais vou esquecer. Quer dizer, foi feito tudo o que precisava ser feito. Chegaram policiais, chegou a perícia, tudo, quer dizer, tudo. Todo. E então, sim, quando os paramédicos também me confirmaram que já não havia nada a fazer, que a Lúvia já tinha falecido, que eu tinha que me despedir dela e que iam chegar mais pessoas, peritos, todo mundo, né? Eu estava em choque, quer dizer, era algo que eu não conseguia acreditar, sabe? Eu me sentia até como se estivesse flutuando, como se eu não estivesse existindo naquele momento, não sei. Já quando já levaram o corpo dela, tudo, me levaram para a promotoria de homicídios para reconhecer o corpo dela, tudo. O corpo, todo. Eu tinha que entregar o telefone, mas antes de entregar eu comecei a procurar desesperadamente se havia algo que tivesse desencadeado isso, sim. E aí eu encontrei mensagens que ela mesma escrevia para si, né? Que, bom, ela estava muito cansada, já estava muito cansada com a situação. Que, bom, ela já não se sentia bem, que ela tinha algo que não conseguia parar, que não conseguia controlar, que a única maneira que ela via de isso acabar era se matando, se suicidando. E sim, lá ela dizia que já queria deixar de existir, queria parar de sentir o que estava sentindo. Ou seja, ela estava cansada. Cansada de sentir aquilo que ela não conseguia, não conseguia. Não podia. Porque, na verdade, eu muitas vezes perguntava para ela, como eu faço para te ajudar? Me diz o que eu faço, eu isso, eu aquilo. E ela, bom, isso ela me disse em um dia que ela teve uma crise muito forte também, porque eu falei assim também desesperada, como eu te ajudo? O que eu faço? Me diz. Ela disse, mamãe, você não pode fazer nada. Ele quebrou tudo dentro de mim. É algo que eu não consigo te explicar. O que estou passando, ela me dizia, tipo, não sei como te explicar, mamãe, mas você não pode me ajudar, você não pode me ajudar. Então eu lembro que tudo o que eu fazia era abraçá-la, fazer ela sentir que eu estava ali com ela, por ela. Mas não foi suficiente, não foi suficiente porque ela também carregava muito a traição de toda a família dessa pessoa. Como ela, bom, na época eu morei com eles e ela foi criada com eles, né? Então foi uma traição horrível porque eles apoiavam essa pessoa, iam com ele nas audiências. Ou seja, ela me dizia, mãe, por que eles não me procuram? Por que não me escutam? Por que não me dizem? Por que não me perguntam como eu estou? E era algo muito desesperador para mim não poder dar uma resposta de que realmente essas pessoas estavam apoiando mais o agressor do que ela. Ela continuou com as terapias e tudo mais, mas na verdade ela também me contou que se fechou totalmente, ou seja, não falava mais, já não dizia nada, não queria mais conversar. Já. Ela já não queria mais, estava cansada de tudo. Continuei levando ela, mas ela dizia, mãe, não quero mais ir para terapia, nem fazer isso ou aquilo. Ela já não queria mais. Praticamente ela ia porque tinha que ir e só, mas realmente me diziam que ela já não falava mais. A última
Na última sessão, me parece que ela comenta com a psicóloga que bem, ela estava cansada, ou seja, dizia: como podem acreditar mais nele do que em mim? E como é possível que só coloquem 2? Pois é, tipo, 2 é. Sim, porque ele foi acusado por 2 fatos. Pois, obviamente, porque tudo estava bem fundamentado, porque ela disse o modo, o tempo e o lugar, e ela dizia: como é possível que só o julguem por 2 fatos? Sim, foram muitas vezes que ele me tocou. Estou muito brava, dizia com isso, estou muito, muito irritada porque só o julgam por 2 fatos. Porque, bem, sim, só havia 2 fatos comprovados, pode-se dizer. Então, bem, sim, tive que passar por tudo isso, fui à promotoria de homicídios, reconhecer o corpo dele, tudo, Cuerpo todo. e aí é quando bem, sim, voltando ao que eu dizia, que foi aí que comecei a procurar no telefone e lá estava tudo, que, bem, ela estava cansada, que ela não queria viver, que ela sentia que o mundo era um lixo, que não podia confiar em ninguém, que isso e aquilo, ou seja, tudo isso, né? Mas também vinha uma parte onde, bem, ela estava se despedindo, né? Ela escreveu ali que me amava muito. Ela me disse: mãe, não se preocupe com o lugar onde eu vou estar. Lugar donde voy a estar, dijo. Eu vou ficar bem. Te amo muito, ela me disse. Só lembra, ela me disse que quando chover, cada gota é um eu te amo. Enquanto velávamos o corpo dela, choveu muito. Choveu muito. Ali eu senti que ela estava ali comigo. Tem sido um processo muito, muito difícil. Muito difícil. Mas toda vez que chove é algo muito bonito, porque eu sei que está me dizendo que me ama. A conversa se voltou para um momento ainda mais doloroso, o que aconteceu depois da perda de Lúvia. Rocio compartilha como as autoridades reagiram, se houve mudanças no processo e o que significou enfrentar esse cenário após uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Pois nada mudou, eu acho que pelo contrário, eu acho que para eles foi como se já tivesse morrido, já não há mais nada a fazer, né? Porque, bem, continuavam adiando as audiências, na verdade, quando ela morreu, Muere ella foi em setembro. Em outubro nós tínhamos a audiência intermediária, a qual foi adiada novamente. Foi aí que eu decidi que eu não ia mais me calar. Eu começo a me mexer, começo a espalhar a história da Lúvia e começo a erguer a voz, erguer a voz. Porque assim, se eu já achava que o que estava acontecendo não era justo, eu disse, tipo, nem porque minha filha morreu vão me ouvir, sabe? E foi aí que eu comecei a me mexer, a fazer manifestações, a pressionar elas, a pressionar as instituições para que a audiência fosse realizada, né? Para que essa pessoa fosse finalmente processada. E sim, de fato, graças a tudo isso que eu fiz, no dia 7 de novembro de 2025 é quando acontece a audiência intermediária. intermedia. Aí essa pessoa então fica detida. Tenida.
Começa de novo. De novo colocam ele em prisão preventiva, mas só dura um mês, porque depois de um mês a advogada dele revoga essa medida. Esa medida. E então ele sai de novo, volta a estar em liberdade. Já quando chegamos à fase da decisão, então aí já conseguimos Pues logramos conseguimos que essa pessoa fosse considerada culpada. Sim, aí já tudo é comprovado, todas as provas aparecem, tudo. Então que ele é culpado, né? Deram a ele uma pena de 22 anos e 9 meses. Mas então, ele continua em liberdade. Ele continua em liberdade. Ele continua com a medida cautelar da tornozeleira eletrônica, mas então continua solto. O Ministério Público não fez seu trabalho como deveria, porque, bem, não fez essa mudança de medida cautelar, que ele estivesse na prisão cumprindo, esperando a execução da sua sentença. Ele leva uma vida normal, só vai lá e assina e, bem, sim, só para constar presença, para mostrar que ele ainda está aqui e tudo mais. Mas, bem, ele continua livre. Como uma pessoa já sentenciada está livre? Há muitas crianças em perigo com essa pessoa solta. Ela recorreu. E é o que nos dizem que, bem, até que essa apelação seja resolvida. Mas, bem, aqui quer dizer, sim, entra a mudança de medidas. Quer dizer, essa que eles não querem é conceder a mudança de medidas. Recentemente foi feita uma audiência para essa mudança de medidas, na qual a promotoria, bem, não levou nenhuma evidência, nenhum argumento para que fossem feitas. Quer dizer, realmente foi em vão essa audiência, porque a promotoria não estava preparada para mudar a medida cautelar. A conversa agora se dirige à origem dessa história. A senhora nos conta quem é o agressor, como ele entrou em suas vidas e as circunstâncias em que começou um relacionamento que, com o tempo, se transformaria em um inferno, em um pesadelo. Ele se chama José Acas. Então, eu conheci ele, eu participava de um coral numa igreja. De una iglesia. A mãe dele era coordenadora lá. Foi lá que eu o conheci. Nós fomos amigos primeiro. Mas, bem, infelizmente ali houve muitos sinais de alerta, mas eu nunca... Bom, pois é, nunca percebi porque essa pessoa era muito controladora, muito possessiva, né, agressiva. Agresivo. Na verdade, desde que éramos amigos, ele era muito ciumento, muito manipulador. Ele tem 9 anos a mais que eu. Naquela época eu tinha 15 anos. Ele já obviamente era bem mais velho do que eu. E foi assim que tudo começou no nosso relacionamento. Mas sim, foi por isso que eu cheguei à decisão de me divorciar dele. Porque ele era muito possessivo e muito ciumento e... Além disso, ele consumia, usava drogas e era muito alcoólatra. Sim, houve violência física, psicológica e sexual. Bem, eu decido me divorciar justamente para não passar essa imagem para os meus filhos, né? De que isso era normal ou algo assim. Na verdade, é por isso que eu tomo a decisão de me divorciar. E ainda mais porque essa pessoa, bem, bebia muito. Tomaba mucho. Era muito agressivo. E, bem, sim. Quando, bem, ele me agrediu naquele dia que me bateu, foi quando eu disse para mim mesma, eu preciso sair daqui. Que tengo que salir. Foi quando eu percebi que precisava sair daquela casa porque, bem, sim, essa pessoa era muito, muito agressiva, só comigo. Na verdade, por isso eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Bem, sim, com essa situação que passei com ele, porque nunca com meus filhos, de verdade, nunca.
Na verdade, também não houve aquele laço de pai e filhos, porque, bem, ele sempre estava bem trabalhando. Trabajando. Sim, sempre supostamente trabalhando, né? Ele dizia isso, mas sempre chegava bêbado. Então, era como se ele só viesse para dormir, só para dormir e pronto. Ou seja, ele nunca teve vínculo. Ele começa a ter isso quando eu decido me divorciar, quando eu falo para ele sobre o divórcio, né? Ele começa a mudar. Mas agora, vendo desse ponto de vista, ele de alguma forma queria controlar a situação, me manipular através dos meus filhos. Quer dizer, tipo, bom, ela já tomou a decisão. Não, 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 porque ele nunca imaginou que eu realmente fosse sair da casa dele. Ele começa a exercer essa violência através dos filhos, tipo, eu tenho você sob controle, né? Então, ele começa, bom, sim, nessa época ele começa a assumir o papel de pai que na verdade nunca teve, a ser mais atencioso com eles, tipo, vamos a tal lugar ou coisas assim. Meus filhos, por isso que eles começam a se aproximar mais, como se pensassem, agora ele já dá mais atenção para eles, e eu ainda tinha que trabalhar muito. E uma das coisas é que ele não me ajudava financeiramente. Então, eu tinha que trabalhar para cobrir todas as despesas, tanto de escola, calçados, médicos, tudo. Então, meus filhos, sim, obviamente diziam, ele está me dando mais atenção. Mas não, não era assim, sabe? Ele também estava manipulando eles. Antes que a verdade viesse à tona, houve detalhes que não passaram despercebidos naquele momento. Rocio compartilha se percebeu mudanças em Lúvia, atitudes ou comportamentos que, com o tempo, ganharam um significado muito mais claro e doloroso. Lluvia. Lúvia mudou, eu percebi, desde os 9 anos. Ou seja, desde aí, literalmente, ela mudou sim. Mas nunca houve essa rejeição em relação ao pai dela. Com isso, eu teria ficado alerta ou algo assim. Não. O que mudou foi que nas cores das roupas que ela usava, ela começou a gostar muito de preto. Roupas largas, ela não gostava do próprio corpo. Na verdade, ela se vestia até de forma um pouco masculina, porque ela não gostava de nada feminino, nada. Era algo muito estranho e esquisito, porque, bem, eu sempre as vestia. Bom, eu tenho 2 filhas e um filho, e elas, bem, eu sempre vesti de forma feminina, vestidos, cores, essas coisas assim. Ela começou a deixar de usar tudo isso. Foi aí que eu percebi. Começou também a falta de higiene. Ela não queria tomar banho, não queria se arrumar, nada. Aí é onde eu posso dizer que senti como se... Estranho, né? Mas eu disse, bom, ok, talvez seja porque está crescendo, porque está se desenvolvendo, foi o que pensei. Mas nunca pensei em algo assim, nunca pensei em algo assim. Bem, aos 9 anos estávamos, pode-se dizer que bem, nós em relação ao casamento estávamos supostamente bem. Eu nunca tocava no assunto, ainda não tocava no assunto do divórcio. Só foi quando ela já tinha mais ou menos 11 anos, 10, 11 anos, que eu toquei no assunto do divórcio. Então, eu não acho que tenha sido por isso. Essa pessoa está doente porque fez isso com a própria filha. E tentava fazer isso com essa... Hacerlo con esa. Bem, que ela consentisse, né? Que ela consentisse com o ato. Não, graças a Deus não chegou a esse ponto, não chegou a concluir o ato. El acto. Mas sim, ele a tocou muitas vezes ele a tocou e ela disse isso. E então aqui também quero mencionar que de certa forma essas pessoas, toda a família delas está doente. Familia, pues está enferma. Porque agora eu soube que a mãe teve relações com o pai. O relaciones con el papá. Ela tem filhos com ele, com o próprio pai. Por isso, agora eu entendo porque eles acharam normal o que estava acontecendo. E aí eu sou a vilã aqui porque falei, essa família ela é muito católica.
Toda essa família está enfiada nas igrejas, pregando, predicando. Eu sinto que esse é o escudo deles. Eles se escondem atrás de Deus, atrás da igreja. Na verdade, eu tive que ir falar na igreja onde eles pertenciam. Eles já estavam lá há anos. Eu tive que falar para que tirassem essas pessoas de lá, porque muita gente estava em perigo, muitas crianças. Porque, na verdade, essa senhora, na época em que eu estava nesse coral, teve um relacionamento com um garoto de 14, 15 anos e ela tinha 45. Um relacionamento sentimental e sexual também. Bom, isso é que eu era muito nova naquela época. Eu via que eles estavam sempre de mãos dadas e tal. Mas eu pensei, realmente parece errado. Isso realmente parece errado. Mas, na verdade, eu também não tinha essa malícia ou consciência de que, bem, se tivesse algo, né? Se hubiera algo, não? Até aquele momento que, bom, até agora, na verdade, outra pessoa me confirmou porque era namorada do rapaz. Bom, ela queria ficar com o rapaz e me disse, sabe de uma coisa? É que sim, eles estavam juntos, ela me disse. Eu vi mensagens que essa senhora mandava para ele, sexuais para o rapaz, tipo, literalmente. Literal. Ela queria tudo com ele. Não sei, realmente não tenho certeza se eles... Bom, sim, quer dizer, se realmente chegaram a ter relações sexuais, mas sim, havia um relacionamento. Também surgiu uma dúvida que envolve o entorno do agressor. Rocio compartilha sua percepção sobre o papel da família dele e se em algum momento eles poderiam ter estado cientes do que acontecia em casa. Sim, no expediente que... Sim, no processo que que os psicólogos, as psicólogas entregam sim, como as provas, né? Em uma das folhas lá, uma psicóloga menciona que minha filha conta para a avó paterna e que ela diz que não é verdade, que eu estava fazendo isso. não... Eu tinha, como se eu tivesse dito para a menina falar isso. Ela fez minha filha acreditar nisso. Ou seja, realmente foi como se ela dissesse, ok, falei com minha avó e ela não me deu atenção. Então, a partir daí, ela se fechou. Ela não contou para mais ninguém, porque achou que ninguém iria acreditar nela. Só quando ela me contou, foi como se ela não quisesse me contar para não me machucar. E ela também menciona lá que não falava porque não queria que prendessem o pai dela. Ela temia que o colocassem na cadeia. Em meio a tanta dor, também há espaço para lembrar. Rocio nos conta quem realmente era sua menina, Lúvia. Seu jeito de ser, sua essência e os momentos que hoje mantém viva sua memória. Bem, Lúvia, antes de tudo isso acontecer, eu acho que ela era uma menina muito cheia de vida. Uma menina muito carismática, uma menina que fazia amigos e amigas em todos os lugares. Em qualquer lugar ela era muito, muito bondosa. Ela tinha um coração muito bondoso, muito respeitosa, muito... Era muito... Sim, como se ela não tivesse um coração capaz de fazer mal a alguém. Um coração de que hiciera daño a alguien más. Ela foi uma menina muito, muito, muito meiga, muito doce, muito tudo. Ela adorava desenhar. Ela adorava desenhar. Um dos sonhos dela sempre foi ser professora de artes. Quero me tornar uma pintora reconhecida. Ou seja, tudo isso. Depois a ideia dela era que queria ser militar. Queria ser advogada militar. Esse era o sonho dela. Bom, eu agora que já entrei mais no mundo dela, sim, no que ela tinha, que era a depressão. Pois as pessoas depressivas tendem a pensar muito antes das coisas acontecerem. Ela já estava pensando em qual escola, em qual internato ela ia ficar, quer dizer, tudo isso. Ela recém entrou no ensino fundamental e já pensava em tudo isso. Ela estava muito, muito animada. Ela amava os animais. Tipo, qualquer cachorrinho que encontrava, qualquer cachorrinho que aparecia lá em casa, ela queria cuidar dele, queria achar um lar para ele. Mãe, vamos cuidar dele.
E aí eu tinha que dizer, ok, mas ela era uma menina muito cheia de vida, muito fofa. E sim, na verdade, ela se apagou bastante. Ela se apagou muito quando chegou aos 9 anos. É aí que posso dizer que sim, houve uma mudança muito notável nela. Posso dizer que estou bem, eu não estou bem, não estou bem. Tem sido uma luta muito desgastante para mim. Na verdade, eu nem tive tempo de viver bem o meu luto. Porque eu continuo na luta, continuo na luta. Eu sinto que preciso fazer isso pela minha filha. De que a memória dela não fique assim. Porque assim, Eu busco justiça por ela e acho que é isso que me mantém de pé, né? Obviamente também meus filhos, meus outros 2 pequenos, porque sim, eles também são importantes, mas é difícil, é muito difícil. É muito difícil lidar com essas instituições que são omissas, com a sociedade, ou seja, tudo. Ou seja, realmente é muito difícil. es muy difícil. Claro, já me julgaram, ou seja, já vi comentários do tipo, por que ela não sabia, por que isso? Ou seja, muitas coisas nas quais eu não quero me focar nem nada, mas de certa forma dói, né? Dói ouvir, olha, a filha dela se suicidou, olha isso, aquilo. Ou seja, realmente são coisas que me afetam mesmo. Dizer praticamente às vezes que jogam a culpa em mim pela minha filha ter tomado essa decisão é algo que dói. Mexer nessa ferida realmente é algo que as pessoas não sabem tudo o que passamos, as batalhas que enfrentamos. Eu, como mãe, procurei instituições, procurei ajuda, procurei isso, tentei estar com ela, não deixá-la sozinha, dizer, meu amor, estou aqui, eu acredito em você, eu estou aqui. Quer dizer, realmente é isso. É isso, que as pessoas sejam tão cruéis. Bem, meus filhos estão bem, dentro do possível, obviamente. Eles estão, bom, não tão pequenos. Meu filho, na verdade, Mi hijo, de hecho, ele teve crises nervosas por causa disso, do que aconteceu, porque ele foi a primeira pessoa que encontrou Lúvia. E também está em terapia, estamos em terapia, estamos fazendo terapia, porque sim, realmente foi uma experiência muito traumática, né? Então, eu também estou atenta ao meu filho, agora mais com ele, porque ele é quem tem apresentado esses problemas agora, de crises que ele tem apresentado na escola ou coisas assim. o así. Bom, sim, na época eu acho que Creo que eu até fiquei brava com ela, sabe, por ela ter me deixado. Mas eu sempre tentei me colocar no lugar dela, sabe? De entender que, bom, era muito difícil, né? Era muito difícil o que estava acontecendo. E ainda mais porque ela sofreu agressão da pessoa que deveria cuidar dela, protegê-la, e não foi assim. Ela então desconfiava de todo mundo. Agora eu entendo e sei que minha filha só queria. Não é que ela não quisesse viver, mas sim que ela queria parar o que sentia naquele inferno em que ela estava. Quer dizer, é algo que nunca vamos entender até vivermos, né? Ela só queria acalmar essa dor. Por isso ela toma essa decisão de tirar a própria vida. E sim, eu só sei que ela estava buscando essa paz. Essa paz que não encontrou aqui. entró aquí. Nas últimas audiências que tivemos, eu cheguei a enfrentá-lo. Eu disse a ele que ele carregaria na consciência a morte da minha filha porque ele a matou. Não foi ela, eu disse, foi você a matou. Eu me lembro do rosto desse homem e posso dizer que ele não tem um pingo de consciência nem de remorso
porque ele chegou a me dizer que quem matou fui eu. Ele me disse que a culpa era minha, porque eu a afastei dele, foi o que ele me disse. Você inventou tudo, você e sua mãe inventaram tudo. Então eu disse, essa pessoa nem sequer sente remorso. Quer dizer, ela não tem essa consciência de dizer, ok, eu errei, eu fiz besteira. O la regué. Vou tentar remediar um pouco o que eu fiz, mas não. Vou enfrentar as minhas consequências ou vou enfrentar a lei? Eu acho que não. Ele continua afirmando e dizendo que é inocente. Apesar de que nessa audiência mostraram a ele um vídeo da minha filha dizendo tudo o que ele fazia com ela, tudo o que ele fazia com ela. Então eu dizia, não é possível que agora ele venha me dizer na minha cara que a culpa é minha, que ele diga que a culpa foi de qualquer outra pessoa, menos dele. É surpreendente, de verdade, é surpreendente. Naquele dia, de verdade, tiveram que me segurar porque eu falei tudo o que podia para ele, ou seja, falei muita coisa para ele. Cosas le dije. Queria até bater nele, tanto que até a juíza me repreendeu ali na audiência, porque, né, que ela não ia permitir que eu agredisse essa pessoa ou que essa pessoa me agredisse, que ela ia ser imparcial ali. Eu entendo, mas é isso. Obviamente ninguém vai se colocar no meu lugar para entender como eu estou, né? Da dor que eu estou sentindo ou da situação que eu estou passando. E ainda mais ver essa pessoa desperta todos os meus sentimentos, né? Só me lembro que ela ficou olhando enquanto eu chorava, porque eu pensava, como é possível que minha filha não esteja aqui, né? Ela deveria ter estado nessa audiência, porque na verdade estava no nome dela. Já estava no nome dela porque ela ia depor contra ele. Quando passam o vídeo da minha menina, lembro que ele estava assistindo. Ele ficava vermelho de vergonha, ou seja, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Ele não sabia para onde olhar, porque eu sinto que ele sentiu a dor que minha filha estava sentindo ao contar tudo o que ela tinha passado com ele. Eu sei que ele sentiu e, na verdade, até as advogadas, ou seja, a advogada dessa pessoa ficou tipo... Porque quero mencionar que sinto que toda a revitimização e injustiças que recebi vieram dessas mulheres. Essas advogadas, na primeira vez que conseguiram tirá-lo da prisão, uma delas zombou de mim. Una de ellas se burló de mí. Como quem diz, viu? Tipo, ele é inocente, não sei. Ela zombou de mim. O lá, como é que chama? ¿Cómo se llama? Que preferiram muito essa advogada, no sentido de que colocam ela lá em cima, essa advogada. Então, bom, agora eu fiquei sabendo que essa advogada, bem, é esposa de um juiz. Agora entendo porque tudo era dado a ela, tudo era concedido para ela. E então, agora entendo que por isso não importava naquela época o que a gente dissesse ou fizesse, mas sim o que a advogada dizia. Sino lo que decía la abogada. Por isso é que defenderam essa pessoa com unhas e dentes. Essa pessoa porque tudo era concedido à advogada, principalmente por causa dela. O testemunho também se torna um apelo. Rocio expressa o que hoje exige das autoridades, que é justiça, respostas e ações que evitem que uma história como a da filha dela volte a se repetir. Pois é somente o que é. Justiça. Justiça para minha filha. Justiça para nós que ficamos aqui, que estamos aqui vivos. E, bem, já foi destruída essa presunção de inocência dessa pessoa. Ficou comprovado diante de uma audiência que ele é culpado. Él es culpable. Com uma condenação de 22 anos, 9 meses. E que, bem, ele continua livre? Como um agressor pode estar solto? Na verdade, não sei. Não sei se ele continua trabalhando. Imagino que não, porque ele chega às audiências como um andador.
Acho que ele está de licença ou algo assim. Mas naquela época ele continuava trabalhando normalmente, tinha licenças, tudo. Não sei. Pelo que eu saiba, ele não foi demitido. No Justiça para Lluvia, Justiça para Todas, lá publicamos todas as informações do caso. Pois é, para as pessoas que quiserem apoiar comparecendo às audiências, algo assim, quiserem contribuir para que, bem, isso também avance. Na verdade, nós já recorremos a várias instâncias, então agora para que isso já tome outro rumo, né? Já esperamos demais. Então, só estamos esperando a resolução da apelação dessa pessoa ou a execução da sentença, já para que ele cumpra os anos de pena que recebeu. Posso dizer que se eu continuo de pé, Yo sigo de pie. é por essa luta e eu não vou me cansar de continuar lutando até que ele esteja preso, até que ele pague, e vou vigiar para que isso aconteça. Que essa sentença seja cumprida, que essa sentença se realize, que minha filha tenha justiça. Y que tenga justicia mi hija. Quero mencionar que sim, a família dele também tem muitos... Sim, eles têm antecedentes com menores. A família em geral. Aqui há casos demais, mas eu acho que esse é o problema. Que como não nos dão atenção, ou pela maneira como nos tratam, de como as instituições nos revitimizam. Por isso há tantos casos que preferem não denunciar. No denunciar. Tenho mais 2 crianças que bem, eu não tenho oportunidade ou permissão de faltar ao trabalho ou de ficar doente, nada. Porque, bem, eu não trabalho para uma empresa, nada disso, ou seja, não posso pedir uma licença médica ou algo assim, não dá. Eu vivo com dinheiro contado, então Bem, minha saúde mental, mais do que tudo, eu não estou bem, mas eu tento seguir em frente. Quer dizer, eu tento me esforçar, tento continuar, porque eu sei que não vou parar por aqui. Eu tenho mais 2 filhos. Minha família está preocupada e é que naquele momento eu estava muito mal. Eles também ficaram deprimidos e eu acho que não é justo que eles também tenham que carregar com a minha situação, né? De me verem mal ou eu estar mal. Nem meus filhos, então eu estou me ajudando com terapia, com o que eu posso, mas estar melhor. A história de Lúvia não deveria ser apenas uma lembrança, deveria ser um chamado urgente por justiça. Sua vida foi marcada pela violência e por um sistema que falhou quando mais precisava protegê-la. Um sistema que a revitimizou e um sistema que também é responsável pelo que acabou acontecendo com essa menina. Hoje, sua voz, sim, vive através de sua mãe em cada palavra, em cada exigência e em cada tentativa de evitar que outra menina passe pelo mesmo. Se você chegou até este ponto do vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal. E lembre-se que existem os canais irmãos chamados Sim Sentença e Aunque Faltem. E se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correu@pepmistério.com.mx ou nas minhas redes sociais, onde você me encontra como Pepe Mistério.